Blasfêmia contra o Espírito Santo. Será que você já cometeu esse pecado? Muitos crentes têm essa dúvida. Será que Jesus estava dizendo que esse é um pecado que nós cometemos corriqueiramente e por isso seremos condenados? É isso que nós vamos ver hoje. Vem comigo, vamos juntos por dentro do texto. Olá, sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto e também no quadro que leva o mesmo nome do canal. Eu já quero pedir, se você ainda não se inscreveu, clique aqui embaixo, se inscreva no canal, já deixa o teu like, também compartilha nas suas redes sociais se você gostar desse conteúdo e comenta no final aí o que você achou do vídeo, se sanou as suas dúvidas ou se você tem alguma sugestão que também eu vou responder nos comentários e também possivelmente gravar outros vídeos. Você curtindo, se inscrevendo e compartilhando, comentando, nos ajuda a produzir novos conteúdos. Nós estamos subindo conteúdo diariamente e o seu apoio é muito importante para nós e saber o que você pensa também é muito importante. Amém? Então vamos para a passagem em questão que nós vamos tratar hoje. Mateus capítulo 12, a Bíblia diz que Jesus cura um endemoniado cego e mudo. E que os fariseus, ao verem aquilo, eles dizem que Jesus está operando estes milagres, este milagre, esta libertação, não pelo poder de Deus, mas por Beelzebu, o maioral dos demônios. Quando nós vemos os fariseus fazerem essa afirmação, nós temos que entender o que ela envolve. Quando eles usam a expressão Beelzebu, ela vai ter uma origem em um deus filisteu, Baal-zebub, que vai se traduzir por Senhor das Moscas ou Senhor da Sujeira. O que nós estamos olhando aqui, você já deve ter ouvido alguém dizer, se um irmão disse algo para a tua vida, se alguém te disse algo dizendo que era o Espírito Santo, e você rejeitar dizendo que é demônio, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Deixa eu já começar te dizendo que isso não é verdade. Quando nós falamos sobre palavra falada pelo homem, nós temos três fontes de inspiração. A primeira delas é o próprio homem, o seu desejo, a sua vontade, o seu coração. A segunda dela é assim, Satanás e seus demônios, por alguém que está possuído por algum tipo de demônio. E a terceira, a mais importante e plena, que é pelo Espírito Santo de Deus. Porém, dizer que algo não provém de Deus ou que foi algum demônio que falou, por que você não deve falar isso? Porque não porque seja blasfêmia, mas porque você estará incorrendo em calúnia contra este irmão. E nós já vamos entender o que é mesmo de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois bem, os fariseus já haviam visto Jesus operar algumas libertações e alguns milagres. Em Mateus capítulo 8, Mateus relata que Jesus ele liberta 2 gesarenos que estavam ali, em algumas traduções estará gadarenos, mas ele liberta 2 gesarenos que estavam lá nos sepulcros. Em Mateus capítulo 9, Jesus opera também uma outra libertação e já dá início ali, os fariseus eles já dão início dizendo que Jesus estava operando por Beelzebu, pelo maioral dos demônios. E agora em Mateus capítulo 12, esse confronto se intensifica. Vamos lá então. Jesus, ele faz um questionamento. Se eu expulso pelo Senhor da Sujeira, se o que eu trago é mal, por que expulsam os demônios os vossos filhos? Em verdade vos digo que eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus dá continuidade, Jesus havia falado ali também que é impossível que alguém entre na casa de um valente sem antes tê-lo amarrado. Jesus também diz que um reino dividido, ele não subsistirá. E Jesus vai concluir ali naquela parte dizendo da seguinte maneira, que se eu expulso pelo Espírito Santo, é chegado a vós o reino de Deus. E isso aqui é importante nós guardarmos e gravarmos. Quando a Bíblia nos diz que é chegado o reino de Deus, nós entendemos do que Jesus está tratando. Jesus está tratando de um reino chegado e que o poder e a autoridade
em que ele estava executando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, não era dos demônios, mas que era o reino de Deus chegado, o Espírito Santo de Deus havia chegado. Mas pastor, se eu disser que alguém operou por algum demônio, eu não estou falando contra o Espírito Santo, provavelmente você está falando contra a pessoa em questão, porque você não está falando da operação do Espírito Santo em geral, mas através de uma pessoa. Mas quando este reino foi rejeitado pelos fariseus ali em Jesus, eles estavam não rejeitando apenas uma pessoa, mas eles estavam rejeitando Deus manifesto na terra e o reino de Deus que estava chegando e que estava alguns vão usar se aproximando, mas a palavra correta é chegado. O reino de Deus é chegado. Quando Jesus está diante dos fariseus, ele diz que este pecado, ele se torna imperdoável. Por quê? Porque ele é um pecado consciente. Portanto, se você em algum momento fala assim, meu Deus, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Se você tem isso na sua mente, pode ficar tranquilo, porque se você está em dúvida é porque você ainda não blasfemou. O que é que está acontecendo com os fariseus? Eles estão vendo o reino chegado, eles estão vendo o Messias manifesto e conscientemente eles dizem que este reino que é chegado e que este poder que agora opera, ele não pertence a Deus, mas pertence a Satanás. O que é que eles estão dizendo? Que eles rejeitam. Eles pegam aquilo que é bom e dizem que é mal, mas aquilo que é bom não em termos de coisas boas, mas a plenitude da bondade e da perfeição que é o reino de Deus. Eles pegam o reino de Deus, que é bom, e diz: este reino é mal, nós rejeitamos este reino. Vale lembrar que Deus é o rei de Israel. Deus sempre foi e sempre será, até aquele momento. Isso aí é um outro debate, mas Deus sempre se estabeleceu como o rei de Israel, aquele que governa Israel. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa atribuição da obra do Espírito em forma de regeneração, mudança de vida, a obra de Deus operada na terra. A blasfêmia contra isso é a rejeição deste reino. Por que é que Jesus diz que esse pecado não seria perdoado? Porque ele vai constituir em apostasia, ou seja, a pessoa tem consciência do reino de Deus através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e esta pessoa tendo consciência, conhecendo a Deus, ela rejeita e diz: eu não quero, isto é mal, isto é demônio. Ele está dizendo que Deus, na verdade, seria o diabo. Então, por isso que Jesus disse que este pecado não poderia ser perdoado. Por quê? Porque ele constitui em apostasia a pessoa. Eu não estou falando da pessoa se desviar, como nós usamos muitas vezes, especialmente nós pentecostais, ela se afastar dos caminhos do Senhor, abandonar a igreja por um momento, mas ela sabe que ela está longe, está perdida em pecado, está caída em pecado, está como filho pródigo no país distante. Estou falando exatamente com os fariseus, olhando para Jesus, olhando para o reino de Deus chegado, eles dizem que este reino, ele não é autêntico, que este reino não é de Deus, que esse reino não é verdadeiro. Aí eles vão cair lá em Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 6, que diz que aqueles que foram iluminados uma vez e caíram, é impossível que sejam restaurados, porque eles conheceram a verdade. Não é que eles se afastaram dos caminhos do Senhor e caíram em pecado, mas eles rejeitaram a Deus, conhecendo Deus, sabendo quem é o Senhor, eles rejeitam o Senhor. Então é isso que Jesus está falando. É importante, a chave dessa passagem é o versículo que cita que se Jesus expulsa, né, pelo demônio, talvez eles estivessem certos, mas isso não é verdade. Mas se Jesus expulsa pelo Espírito Santo de Deus, então o reino de Deus é chegado. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela vai gerar apostasia, o enfraquecimento,
ou a queda é uma outra coisa. A apostasia é ter a consciência, saber o que é certo e você rejeitar o Espírito Santo de Deus. Como eu disse no começo do vídeo, se você tem dúvida sobre algum irmão ser usado de repente pelo demônio, a gente vê bastante coisa hoje em dia, né? Que às vezes é muito claro, né? Mas se você não tem certeza, não fale, não diga que é demônio, não por medo de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas porque isso constitui uma calúnia, né, contra essa pessoa. Então, essa interpretação, essa passagem que eu dei para vocês, ela é uma interpretação que ela é corrente tanto em meios pentecostais quanto reformados. Você vai encontrar essa linha no comentário pentecostal também da CPAD, você vai encontrar essa linha especialmente no comentário de Mateus, esse que está aqui atrás de mim, do D.A. Carson, da Shed Publicações ali, Vida Nova. Então eu espero que tenha ajudado a elucidar essa passagem, que é um texto um pouco complexo. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Não deixe de se inscrever no canal e comentar o que achou desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou algum questionamento, se você não concorda, se você tem uma outra visão, escreve aí embaixo. A gente vai conversando e dialogando a fim de construir um conhecimento mais correto sobre a passagem e que isso possa abençoar a igreja do Senhor. Não deixe de se inscrever, curte, compartilha, comenta, isso é importante para nós. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, querendo Deus.